a mesma atitude dos bereanos da Bíblia, que mesmo diante de um grande homem que depois de Jesus ele foi a maior expressão do Novo Testamento, Paulo, apóstolo chamado para os gentios, Paulo, ao ministrar para os bereanos, eles queriam de fato saber se aquilo que Paulo estava ministrando tinha embasamento bíblico. Então, que nós possamos ter essa mesma atitude, priorizarmos acima de tudo a Bíblia, a palavra de Deus. Fazendo isso, você será abençoado, abençoada em todas as áreas da sua vida, poderosamente. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Mateus 7, a partir do verso 24, ele fala de dois homens, um tolo e o outro prudente. Ambos construíram uma casa, porém o tolo colocou a casa na areia, e quando sobreveio os ataques, foram 3 ataques, da chuva, dos ventos e do rio, a casa que foi edificada na areia não suportou, e por isso ela caiu. Mas aquele homem prudente que ouviu essas palavras e as praticou, colocou a sua casa na rocha, e quando sobreveio os ataques da chuva, dos ventos e do rio, a casa permaneceu de pé. Amém. Porque estava edificada sobre a rocha. na rocha. Então o segredo para nós sermos abençoados é você colocar a sua casa, a sua vida, casamento, relacionamento, tá? Sua chamada, seu ministério na rocha. E é Cristo que é a própria palavra. Amém? Amém. Então, Deus abençoe minha amiga irmã Simone, Deus abençoe o pastor João Clay. Eu comecei a ministrar sobre a escatologia em 1997. Tem que se recordar onde você estava. A menina disse ali, eu tenho 15 anos, né? Tem que se recordar onde você estava em 1997. Eu já estava ministrando escatologia e aprendendo e ministrando sobre o Apocalipse. Isso não faz de mim o detentor de todo conhecimento, isso é impossível, mas eu quero compartilhar o que eu aprendi durante quase 30 anos agora aqui com vocês. Amém? Amém. Então redobra aí a sua atenção, prepare a sua Bíblia, prepare a sua caneta, seu caderno de anotação. Os meus professores sempre me diziam, a memória pode falhar, mas a caneta e a anotação não jamais falharão. Olha, a gente troca, né? Você falhar, a gente troca. Então prepare aí para nós mesmos. Se precisar, a gente tem uma caixa de caneta ali. Material para vocês. Nós vamos mergulhar nas profecias dos últimos dias. A aula seria amanhã, mas eu estou naquela correria hospitalar com a avó internada. A equipe médica já fez uma reunião com a família e já trouxe um diagnóstico negativo, dizendo que a medicina já não pode mais fazer nada para a restauração dela. A qualquer momento pode ser o último. Então nós estamos aí naquela correria. Quem já passou por isso sabe quanto é desgastante você ter um familiar enfermo ou doente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Ok? Redobre a sua atenção, por favor. Tá? Nós temos aqui a palavra escatos, tá? Que é um verbo grego. Ao lado dela tem outro verbo grego também, tá? Tem outro verbo grego, logia, que vem de logos, tá? Então aqui você tem 2 vocábulos gregos. Diga comigo, 2 vocábulos gregos. Tá? Então, esta palavra ela precede do grego, tá? Escato significa últimas coisas, últimos dias. E logia, vocês sabem, significa doutrina, ensinamento, conhecimento. Unificando esses 2 vocábulos, aí surge a famosa palavra escato. Tá? Unificando, você tem a palavra escatologia, traduzindo-a para nós, a doutrina,
doutrina nos últimos dias ou o ensinamento acerca das últimas coisas. Tá? Não esqueçam que é uma palavra unificada, porém vem de dois vocábulos do grego. Ok? Outra coisa importantíssima é você saber diferenciar, tá, a escatologia científica da escatologia bíblica. Anotem isso aí, tá? Anotem isso aí. Existe ou existem, tá, duas escatologias, uma bíblica e a outra científica. Por isso que a nossa escatologia geralmente, tá, você precisa colocar o sufixo nela que é bíblica ou teológica, tá bom? Exatamente para fazer essa distinção. É removível, né? É. Amém. Me assustado agora. Será que eu coloquei ali permanente? Muito bem. Quantas escatologias eu falei que existem? Duas. Quais são elas? Escatologia científica. Qual é a diferença dessas escatologias? A escatologia científica, tá? Ela é sinônima ou sinônimo de cropologia. Vou colocar a palavra bem aqui para vocês. Ela é sinônima ou sinônimo de cropologia. Cropologia, tá? A científica. O que é uma cropologia? É uma análise de excrementos. Os excrementos são analisados para diagnosticar problemas patógenos. Então, para que não haja, tá? Para que não haja nenhum problema de você se confundir, ou confundir alguém que vai lhe ouvir, você coloca sempre o sufixo. Diga comigo, escatologia bíblica. Então, a nossa escatologia bíblica, ela vem desses vocábulos gregos, estados e logos, que unificando surge a escatologia e traduzindo escatologia é a doutrina das últimas coisas ou o ensinamento acerca dos últimos dias. Quem entendeu isso aqui? Amém? Sim ou não? Sim. Tá? Sim, Então a cropologia, ela é um sinônimo, tá, de uma escatologia científica que é uma análise de excrementos para diagnosticar problemas patógenos. Muito bem. Agora anotem aí 7 exigências para eu me tornar um especialista em escatologia bíblica, tá? Não só em escatologia bíblica, mas em toda a Bíblia, tá? Eu estive em Jerusalém, estudei com os rabinos, e isso aí eu deu 7 exigências, tá? E os rabinos me passaram essa metodologia, e depois que eu passei a aplicar essa metodologia, eu tive uma desenvoltura bíblica muito grande, viu, pastor João? 7 exigências para que você se torne um especialista em escatologia, tá? Em escatologia bíblica. E aí eu reitero, não só em escatologia, mas também em todas as doutrinas bíblicas. Essas 7 exigências aqui vão te ajudar muito no seu desenvolvimento teológico. Tá? Eu não sei se estão fazendo live, é live, é? Tá? Deus abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando pela via online, via virtual. Deus abençoe. Irmão, 7 exigências para eu me tornar Um especialista. Um especialista em escatologia bíblica. Bíblica, tá? Será que tem um áudio aí, pastor? Outra coisa melhor do que esse apagador, por favor. Tá bom? Então vamos fazer assim. Não me deixem, tá, falando sozinho. Vamos participar da aula. Você pode levantar suas mãos a qualquer momento que você estiver com dúvidas. Levante as suas mãos, eu vou lhe franquear a oportunidade para que você não saia daqui com dúvidas
e para que você faça também a sua pergunta, não só a sua pergunta, mas também o seu complemento, e traga também aí algum conceito que fortaleça a nossa aula de hoje sobre escatologia bíblica. Amém? Alguma informação ou algum complemento que seja edificante. Muito bem. Anotem aí, tá? Primeira exigência: conhecer a Bíblia, em sua exegese, tá? Primeira exigência: conhecer a Bíblia em sua exegese. Exegese, eu vou colocar a palavra bem aqui, tá? Aqui. Exegese. Tá? E, tá? Vamos colocar a preposição e em sua hermenêutica, com H. Ok? Primeira exigência para quem quer se tornar um especialista em escatologia bíblica, não somente em escatologia, mas em todas as doutrinas da Bíblia, que você precisa conhecer ela, precisa conhecer a Bíblia e sua exegese e hermenêutica, para então você aplicar, tá? Através da homilética. Para então você utilizar em sua homilética, com H também, tá? Ó, homilética. Esta é a primeira exigência. Muito forte. Essa é a obra do anticristo aí, junto com o vosso profeta. Vamos lá? Qual é a primeira exigência? Vamos repetir? Qual é a primeira exigência? Conhecer a Bíblia em sua... E o que mais? Isso mesmo. Para então aplicá-la com a homilética, ou através da homilética. Tá? As palavras difíceis, né? Mas vamos já descomplicar, tá? Então aqui você tem um tripé, diga comigo aqui. Não, diga forte, aqui. Aqui Tem um tripé. tem um tripé. Ou um triângulo, vamos fazer um triângulo, tá? Você tem um triângulo aqui, ok? Não se preocupa que não é o 666, ainda não. Aqui está a exegese, tá? Aqui está a hermenêutica, e aqui a homilética, ok? As irmãs que estão lá atrás estão visualizando bem? Os irmãos aqui, tudo bem? Tá? Então diga comigo: exegese, hermenêutica, homilética. Diga, começa com a exegese. Começa com a exegese, Se desenvolve com a hermenêutica. se desenvolve com a hermenêutica E termina com homilética. Termina com homilética. homilética. Começa onde? Exegese, Se desenvolve com hermenêutica, termina com homilética. Tá, então vamos saber o que significa esses termos técnicos. Exegese, coloque aí, significa extrair. Tá? Por isso que tem esse prefixo aqui, ó, ex, tá? Extrair. Hermenêutica, interpretar. Tá? Interpretar. Homilética, aplicar. Esse é o nosso dever, tá? Esse é o dever de todo expositor bíblico, de todo pregador, de todo ensinador, de qualquer pessoa que abra
as Sagradas Escrituras. Se não fizer isso aqui, irmã Simone, fez tudo menos exposição da palavra. Quem está entendendo? Amém. Tá? Se você não fizer, tá, isso aqui, ao abrir o texto sagrado, você fez tudo menos exposição da palavra. Quando é que a palavra é exposta? Quando você extrai um texto, tá? Interpreta o texto e por último você aplica esse texto. Se você não extraiu o texto, não interpretou e não aplicou, você fez tudo menos a exposição da palavra. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte, tá? Ou seja, aqui você vai ler o texto, aqui você vai explicar o texto e aqui você vai aplicar o texto. Esse é o verdadeiro sentido de uma pregação ou de um ensinamento. E quem fez isso não foi eu, foi o próprio Jesus que começou deixando para nós esse tripé de exposição. Quem quiser êxito, quem quiser sucesso ao expor as Sagradas Escrituras, precisa fazer como Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Diga comigo, Jesus extraiu o texto, interpretou o texto e aplicou o texto. Agora, querem ver isso na Bíblia? Abre aí Lucas 4, versículo 20. Quem pode ler? Vamos ver. Estou vendo levando aí meus pergaminhos, né? Abre aí Lucas 4, versículo 20. Quem pode ler? Isso. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando-o dar a um ministro, assentou-se e olhou de todos. Na sinagoga estavam filhos nele. Tá? Viu só? Tá? Ele entra na sinagoga, que seria hoje uma congregação. A sinagoga, começaram lá no cativeiro, e por isso, por se espalhando, eles não tinham mais o templo de Salomão, a Babilônia já tinha destruído. Quando Ciro Peça manda os judeus voltarem para a sua terra, eles vão reconstruir Jerusalém, vão reconstruir o templo, Zorobabel, Esdras, mais tarde, 50 anos depois, o Neemias, tá? Então, até a construção desse templo, como é que eles se congregavam? Através das sinagogas, tá? Em sinagogas. E eles faziam a exposição da palavra no sinagoga, que é a sinagoga, ok? Quem foi que reuniu o Antigo Testamento? Foi Esdras. O pastor falou ali agora da ordem cronológica. Esdras, com mais outros escribas, pegaram o Antigo Testamento e foram colocando, tá, na sua ordem. Não está numa ordem cronológica, está numa ordem sistemática, tá? Diga comigo, a Bíblia A Bíblia não está em ordem cronológica, Não está em não ordem está em ordem mas está em ordem mas está em ordem sistemática. sistemática. Diga, A Bíblia não é um livro científico, não é um livro científico, mas é um livro religioso. mas é um livro Por isso ela religioso. não traz datas, tá bom? Porque ela não é um livro científico. Se fosse científico, ela ia trazer para você as datas, a cronologia, dia tal, o Ramiro esteve lá, próximo à panificadora e à pizzaria aqui do lado do meu irmão. Pois é, mas não é um livro científico. Então, ela traz os fatos, mas não traz as datas, tá? Ela traz os acontecimentos, mas não a cronologia, tá? Em alguns momentos só que você vai ter aí algumas coisas de acordo com a cronologia, tá bom? Quem entendeu isso aqui? Muito bem. Então, Jesus está numa sinagoga, a sinagoga veio de lá do tempo do cativeiro, tá? Jesus vai entrar, vai fazer exposição das Sagradas Escrituras. Eu pergunto, qual era a Bíblia de Jesus? Quem responde? Boa pergunta. Qual era a Bíblia de Jesus? Jesus tinha uma Bíblia. Vocês acabaram de ler que ele pegou o livro, tá? Porque o livro ficava na mão do líder da sinagoga, tinha que pegar o livro da mão do líder, fazer a exposição, e a exposição era essa: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, ou seja, extrair, interpretar e aplicar. Então, como é que se extraía? Usando exegese. Como é que se interpretava? Usando hermenêutica. Como é que se aplicava? Usando homilética, tá?
Aí eu pergunto, qual foi a Bíblia utilizada por Jesus? Qual era a Bíblia de Jesus? Quem sabe? Era os Quero dar um pergaminhos. presente aí, Era os pergaminhos, pastor? uma passagem de volta para Belém andando. Quem sabe a pergunta? É, quase, uma Simone já. Hã? Diga comigo, a Bíblia de Jesus A A Bíblia de Jesus era a Torá, Era a Torá. era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento judaico se resume em 3 coisas. Diga comigo, lei, Escritos e profetas. e profetas. É a Bíblia judaica. Se resume nessas 3 partes: lei, que é o Pentateuco, os escritos e os profetas. Daí a Bíblia de Jesus. O texto que Jesus vai ler na sinagoga é o de Isaías, está nos profetas. Tá? Inclusive ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. Quando ele falou isso, aí houve um alvoroço. Tá bom? Houve lá um alvoroço. Quem está entendendo? Amém. Agora, abra aí a tua Bíblia em Lucas 24. Veja que Jesus está fazendo isso aqui, ó. 4:20. No início do livro de Lucas. Ele vai fazer isso no final. Lucas capítulo 24, versículo 27. Tá? Aí Jesus já tinha sido julgado, Jesus já tinha sido açoitado, flagelado, coroado, pregado na cruz, morto, sepultado. Ele já tinha ressuscitado e ele está indo com os discípulos no caminho que ele ia para Emaús. E olha o que ele vai fazer. Quem pode ler o versículo 27? 24, 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam todas as escrituras. Em que dele, já era para você grifar, o que dele se achava em todas as. Tá? Olha aí o que Jesus disse, esse texto é muito forte, né, pastor? E começando por Moisés, essa palavra aqui, explicava-lhes, no grego é hermenêuticos, foi daqui que surgiu. Os versículos todos eu tenho no texto. Ah, é, muito bem, obrigado, tá, pastor? Obrigado. Vem Inclusive, aqui, ó. inclusive eu vi Explicava-lhes. que o senhor disse que ia precisar de algumas imagens. Se precisar de alguma, a gente pode ver na Tá bom. tá bom? Depois a gente coloca o capítulo Tá, tá bom. Ó, explicava-lhes, tá? Marca aí na tua Bíblia explicar, ou então coloca no teu caderno de anotação. Explicava-lhes no grego significa isso aqui, ó. Hermenêutica, ou seja, interpretar o texto. Por isso que ele começou de Moisés, tá? Lembra que eu falei que a Bíblia dele começava com a lei? Aí ele pega a Bíblia, tá? A Bíblia dele, a lei, tá? Os escritos, e ele termina muito forte, viu? Com os profetas. Ou seja, essa viagem, Simone, foi tão longa que deu para Jesus explicar a Bíblia todinha, o Antigo Testamento todinho. E mesmo assim eles não reconheceram Jesus, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Eu parei no versículo, Pode sim, minha irmã, fique à vontade. Por favor. no mesmo capítulo, versículo 45, eu acho esse texto muito maravilhoso. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Muito bem. Tá vendo? Foi o que o pastor disse. O pastor disse. Diga comigo, a Bíblia, A Bíblia, ela tem mais de 40 escritores. mais de 40 escrituras, Mas mas autor só é um. só é um. Quem é o autor da Bíblia? Espírito Santo. Deus. Diga comigo, o autor da Bíblia O autor da é Bíblia Deus. é Deus. O intérprete da Bíblia O intérprete da é o Bíblia Espírito Santo. é o Espírito O Santo. tema central da Bíblia O tema central da Bíblia é Jesus. Não, bora repetir, diga comigo, o autor da Bíblia O autor da Bíblia é o Deus. intérprete da Bíblia O intérprete da Bíblia é o Espírito e o Santo. tema central da E o Bíblia tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Tá? Diga comigo, a Bíblia A Bíblia, sem o Espírito Santo sem o Espírito gera Santo, incompreensão. gera incompreensão. Diga a Bíblia A Bíblia, com com o Espírito Santo Espírito Santo, gera compreensão e revelação. compreensão e revelação. Tá? Abre a tua Bíblia, Atos, capítulo 8. Vamos lá. Vamos ver um homem que estava lendo a Bíblia, mas não estava entendendo nada, igual muitos que vêm aqui para os bereanos. Tá? Atos, capítulo 8, versículo
Tá? Entendi. Quem pode ler? 8:30. Capítulo 8, versículo 30. Tá? E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Tá vendo só? 31, por favor, irmã Simone. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Viu só, pastor João? E nós estamos falando de um eunuco, tá? Que era da alta classe. Tá? Ele era funcionário da rainha de Candace, tá? Uma província africana riquíssima, riquíssima. Secretário da Receita Federal. Seria aí o secretário um ministro, né? Ministro da Cultura e da Fazenda, né? Da Fazenda. Seria hoje aí aliado do Lula, companheiros, que isso é muito forte. Então, era um homem da alta classe, estava lendo um texto bíblico, tá? A Bíblia lá, judaica do Antigo Testamento, do profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. Por isso que ele perguntou para Filipe, ele fala de quem? Ele fala dele ou de outro? Aí o Filipe, já cheio do Espírito Santo, vai interpretar para ele e explicar as sagradas Escrituras. Então, a Bíblia sem o Espírito Santo, ela gera incompreensão. Com o Espírito Santo, gera compreensão e revelação. E foi Jesus que falou isso. Abra a tua Bíblia aí em João. Tá? João, já vamos para a escatologia. Eu estou mostrando para vocês como é que você pode se tornar um especialista. 1 João ou 2 João? Não, é Evangelho, tá? De Jesus, escrito Lá em por São cima, João. Mateus, Marcos, João. Evangelho. Vem aí, João. Capítulo 14, versículo 26. Oi? 14, 26. Mas esse é da fogueira do Espírito Santo. Vamos lá? Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 14, encontrou o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo ele? E vos fará lembrar. Como é que ele vai te lembrar se você nunca estudou? Você vai lembrar do quê? Do quê? Se você não abriu a Bíblia, se você não veio para os bereanos, se você não procurou. Olha, Jesus também fala aqui. Fala, Jesus fala, a Bíblia tem liberdade. Amém. Eu ensino, eu prego, eu profetizo, revelo, se deixar eu tiro oferta. Eita, Jesus. É de Deus essa. Não foi nem carne, nem sangue que tira. Ele vos lembrará, tá? Que inclusive aqui começa a doutrina do Espírito Santo. João capítulo 13, 14, 15, 16, tá? Muito forte. Então é o Espírito Santo que está conosco, gerando essa compreensão da palavra e essa revelação. E não só isso, mas também ele vos fará lembrar. É ele, muito forte, né? Muito forte. Então, qual é a primeira exigência para nós nos tornarmos especialistas em escatologia bíblica? Conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia em sua. Tá? Então, diga comigo, eu posso. Eu posso. Até namorar com a homilética. Até namorar com a homilética. Até noivar com a hermenêutica. Até noivar com a hermenêutica. Mas com a exegese, Mas com a exegese. tenho que casar com a exegese. Casar com ela. Agora pergunta para mim, por que, professor? Por Por quê? quê? Porque no namoro você não tem intimidade, no noivado também, mas no casamento você passa a ter intimidade. É verdade. Já era para você Eita, estar aqui. glória, eu já estou aqui. Aleluia. Jesus está chegando. Tá? Então, quem quiser ter intimidade com as Sagradas Escrituras, precisa buscar. A exegese. Tá? O que é exegese? Qual é o significado de exegese? Extrair. Casamento. Tá? É como se você estivesse aí com uma ferramenta escavando. Tá? Escavando. Com a Bíblia, ela é uma mina repleta de tesouros. Quanto mais você vai escavando, mais preciosidade você vai encontrando.
Amém. Glória a Por Deus. isso que aqui tem textos que eu já li essa Bíblia 28 vezes. Todas as vezes que eu leio, parece que eu nunca tinha lido. Sempre eu encontro coisas novas. Sempre. Como fosse um poço Inclusive, que para chegar na água, sim, inclusive o salmista disse: um abismo chama. outro E abismo. muita gente prega exegeticamente errado. Se você pega o texto, porque, diga comigo, todo texto Todo texto fora de contexto fora de contexto vira um um pretexto pretexto para uma heresia. Para uma heresia. Então você tem um capítulo da Bíblia, tá? Esse capítulo ele tem um antitexto, um texto e um pós-texto. Você não pode isolar uma frase, uma palavra e um versículo, tá? Você tem que pegar o capítulo todinho e ler para poder chegar à exegese daquele capítulo. Quem entendeu? Amém. Aí- Eu não entendi. Não entendeu muito? Eu sou sincero, Não, tudo essa bem. parte eu não Não, entendi. vou explicar. Você abriu a Bíblia, né? Sim. Tem um capítulo. Sim, Existem pessoas, como é seu nome? Frank. Existem pessoas, irmão Frank, que isola. Ele pega só uma frasezinha e se prende naquela frase. Pega só uma palavra e se prende naquela palavra. Pega só um textinho, um versículo e se prende naquele versículo. Só que nós não podemos cometer esse erro. Porque antes daquele versículo, tem um outro versículo acima, tá? E tem um outro versículo abaixo. Então, é lendo todos os versículos que eu vou entender o sentido daquele capítulo. Entendeu agora? Ou seja, antigamente eu tinha muito o Isaías 41:10 na mente. Eu só tinha aquele: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Então, na minha cabeça ali, eu era do mundão, eu achava que ali eu estava meio que protegido, Sim. porque eu tinha aquilo ali. Então hoje, Um amuleto. Muita gente Sim. tem o Salmo 91. Sim, eu quero ao teu lado, e aí eu passei. Né? entendi. Deu para A entender? Bíblia é plena, não é só um pedaço. Sim, sim. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Amém. Pega lá o texto que está acima e o texto que está embaixo. Davi estava dizendo assim: a presença de Deus é tão boa, é tão bom você estar na presença de Deus, que é semelhante a um abismo que você cai, tá? E quanto mais você está dentro desse abismo, mais fundo você vai. Aí foi aí que o Davi disse: um abismo chama, ou seja, quanto mais você está na presença de Deus, mais você quer ir além, ir além, Mais fundo, ir mais além, profundo. mergulhar, mergulhar e mergulhar. Quem entendeu isso aqui? Amém. Tá? Então, o que é que eu preciso? Primeira exigência para me tornar um especialista na escatologia bíblica: conhecer a Bíblia em sua exegese e hermenêutica. Segunda coisa, coloque aí: conhecer as 4 dimensões da Bíblia. Tá? Conhecer as 4 dimensões da Bíblia. Não conseguiu, né, pastor? Não, eu já tenho uma metodologia aí para apagar. Já é para apagar? Já. Já. Eu vou colocar bem aqui. Não, o tá? senhor pode usar essa área aqui, pastor. Tá bom. Aqui, ó. Pode usar essa área aqui do Data Show. Tá, eu vou deixar para a área escatológica. Tá? Estamos na introdução ainda. Ah, mas eu posso apagar? Posso apagar? Pode, depois, né? Depois. O senhor que sabe. Tá. Então, segunda exigência, coloque aí: conhecer as 4 dimensões da Bíblia. Muito forte isso aqui que eu vou falar para vocês. Qual é a segunda exigência? Conhecer as 4 dimensões da Bíblia. bíblicas. Ou seja, se o cinema fala muito em 4D, a Bíblia também tem 4D. Ela possui 4 dimensões. Dimensões. Tá? Qual é a primeira dimensão da Bíblia? Coloque aí: linguística. Linguística. Tá? Muito forte isso aqui. Primeiro, linguística. Tem a ver aí com idiomas. Tá? Idiomas. Quem quiser entender a Bíblia precisa entender, tá, pelo menos uma noção básica, elementar, dos idiomas que foram utilizados para escreverem a Bíblia. Tá? Aí vem grego, hebraico, aramaico, expressões, inclusive as expressões idiomáticas. Muda tudo, né, pastor Johnny? Muda tudo. Então, diga comigo: o Antigo Testamento
Antigo Foi Testamento. escrito predominantemente em hebraico. Em hebraico. Tá? Houve outros idiomas, tá? Houveram, mas predominantemente foi em hebraico. Diga comigo, o Novo Testamento Novo foi Testamento foi escrito predominantemente em grego. Houve outros idiomas, tá? Mas predominantemente foi o grego. Por exemplo, qual era a língua que Jesus falava no dia a dia? Quem pode responder? Jesus falava um idioma. Não vamos decepcionar. Agora que a aula anterior. Aramaico. Muito bem, tá? Que foi lá uma ramificação desde o cativeiro. Tá? A língua do dia a dia era o aramaico. Quando ele disse para aquela menina, após ressuscitar ela, Talita Cumi, aramaico. Eli, Eli, na massa baitânio, aramaico. Quem tem sede, vem após a mim, beba, no aramaico. Eli, Eli, Emeni, Beni, Rai. Então, a língua, tá, cotidiana de Jesus, que ele utilizava no dia a dia, é o aramaico. O aramaico. Tá bom? Anotem aí. Forte, né? Então, qual é a primeira dimensão da Bíblia? Linguística. Linguística, tá? O Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito predominantemente em grego. grego. Quando você estuda, muda todo o sentido, irmãos, do texto. Todo o sentido, todo o sentido, tá? Todo o sentido. Vou só dar um exemplo para vocês aí, tá? Abra aí a sua Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês agora muito forte. É forte. E pastor, Sim. eu vou dar um exemplo aqui. Eu convidei o outro dia o pastor A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, o meu povo foi, tá? Não será, olha o verbo, foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Foi, tá? Então o conhecimento é muito importante, tá? Ela falou esse texto. Zacarias está logo depois de Gênesis, antes do Apocalipse. Ótimo, né? Obrigado. Me ajudou bastante. No oitavo mês, Penúltimo, né? Penúltimo livro. Leia, por favor. no oitavo mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido, dizendo... Pode continuar? Por favor. Não, só até aí, dizendo, né? Isso. Só até aí, por favor. Tá? Olha aqui. Você pega aí o livro de Zacarias, que também é um livro escatológico, nós vamos estar abordando ele de uma forma sintética daqui a pouco, tá? E Deus vai conceder para ele 8 visões noturnas, ok? Só que todo livro tem um tema central. O tema central da Bíblia, eu falei para vocês que é Cristo, porém todo livro tem um tema central, tá? Todo livro tem um tema central. É interessante que quando você vai para o hebraico, Zacarias capítulo 1, versículo 1, Deus pegou o tema central desse livro e colocou no primeiro versículo. No primeiro versículo. Aonde Deus colocou? Nos nomes dos personagens. Diga comigo, Zacarias, Baraquias e Ido. Diga forte, Zacarias, Baraquias e Ido. Tá? 3, tá? Que são 3 gerações aí. Aí é o avô, o pai e o filho. Ok? Olha só, pastor, como é importante conhecer o hebraico. Tá? A palavra aí, tá? Qual é o primeiro nome que aparece aí? Zacarias. Coloque aí o significado no seu caderno de anotação. Zacarias significa e lembrou-se Deus. Tá? Olha aí o significado no hebraico do nome Zacarias. Lembrou-se Deus. Lembrou-se Deus do seu povo. Lembrou-se Deus. Tá? Que não tem nada a ver como se Deus tivesse aí, a psicologia prega 380 transtornos psicológicos ou psíquicos, e dentre esses transtornos tem aí Alzheimer, tá? Tem aí amnésia, mas Deus não sofre de nenhum desses 380 transtornos, tá? Inclusive isso aí é um antropopatismo, né? Uma
da área aqui. A Laís é minha amiga. Aí é escola da foto. Nise, Laís, né? É porque ele gosta de falar inglês. A minha organizada, né? Tá? Então, Deus não tem esse problema de esquecimento. Então, quando fala que lembrou-se Deus no hebraico, por isso que é importante conhecer o hebraico, está falando que Deus entrou com agir, que Deus entrou com operar, e lembrou-se Deus de Noé, e lembrou-se Deus de Ana. Sansão, quando estava preso, sendo ridicularizado, ele disse: Senhor, lembra-te de mim, mas dessa vez eu te peço. Tá? E Deus se lembrou dele como? Restaurando as forças dele. Então, no hebraico, a palavra lembrou-se significa que Deus entrou com agir e Deus entrou com operar. Lembrei do ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrar, só que ali já é o grego, né? Tá? Veja só, muito forte. O rei Ezequias, quando o profeta disse: põe a tua casa em ordem, certamente morrerás. Quando ele se volta para a parede, ele ora. Qual foi a oração dele? Lembra-te de mim. Lembra-te, ou seja, Senhor, entra com agir, entra com operar. E o profeta ainda estava num pátio, quando Deus mandou ele voltar, porque Deus estava acrescentando quantos anos? 15. Ou seja, então nas orações a gente tem que mudar alguns ritmos ali, mais ou menos nas A oração orações. fica de 5 partes, depois eu vou falar para vocês, tá? Cinco Beleza. partes, tá bom? Agora vamos lá, diga comigo, Zacarias, Zacarias, no hebraico, no hebraico, significa lembrou-se Deus. Anota aí, Baraquias. Coloca aí, Baraquias no hebraico significa no tempo certo. Tá? Vocês que são pregadores, pregadoras, professores de escola bíblica dominical, só aí você tem 2 horas de pregação ou de ensinamento. Baraquias significa no tempo certo. Diga comigo, Baraquias significa no tempo certo. no tempo certo. Ido, diga comigo, Ido significa significa te abençoará. Te abençoará. Então, olha só, pastor Johnny, a mensagem que Deus trouxe para Zacarias, que já era a mensagem-chave do texto. E lembrou-se Deus Lembrou-se no Deus, tempo certo. e no tempo certo Te te abençoará. abençoará. Era isso que Deus estava falando para Israel. Amém. É forte? Já era para você estar Amém. o ministro que hoje Deus vai se lembrar de você. Amém. E Eu chegou creio. o tempo dele abençoar a tua casa. Já tua chegou empresa, e é agora. a sua família. Amém? Amém. Então veja como o hebraico Significa te é abençoar. importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Podemos prosseguir? Amém. Alguém quer fazer uma pergunta? Essa oração que eu vou, essas 5 partes que eu vou repassar para vocês, está na oração do Pai Nosso que Jesus fez. Tá? Jesus não é o autor do Pai Nosso, não. Já é uma oração hebraica de muito tempo. Tá? Então vamos lá. Primeira, adoração. Tá? Uma oração é feita de 5 partes. Primeira parte, adoração. Tá? Segunda parte, confissão. Vou repetir. Primeira parte, adoração. Segunda parte, confissão. Terceira parte, tá? Intercessão. 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 Quarta parte, petição. Petição. Tá? Última parte, gratidão. Gratidão. Então você começa adorando e termina agradecendo. Tá? Tem gente aí que passa 1 hora pedindo, 1 minuto agradecendo, quando se lembra de agradecer. Né? Fica só na petição, né? Aí fica só pedindo, por isso que não recebe nada. Tiago disse: vocês pedem, mas pedem para a vossa própria vaidade, por isso vocês não recebem. Tá? Muito forte, né? Querendo tirar uma oferta, já que eu estou animado. Aleluia. Então vamos lá. Qual é a primeira exigência para você ser um especialista em escatologia bíblica? Conhecer a Bíblia em sua exegese e hermenêutica. Tá. Qual é a segunda? Conhecer as 4 dimensões da Bíblia. Tá, então estamos na primeira dimensão linguística. Vamos para a segunda. Coloque aí dimensão histórica. Histórica. Tá? Tem coisas na Bíblia que você só vai compreender indo para o contexto histórico. Tá? Dimensão histórica. Quem pode ler Daniel?
capítulo, tá? Daniel